Fala pessoal, tudo beleza? Dando sequência aqui à nossa próxima aula, tá? A gente já avançou um pouquinho, a gente já viu as visualizações diferentes, a gente já aprendeu a convidar outras pessoas para o nosso quadro. A gente vai aprofundar agora o gráfico, tá? Essa visualização aqui de gráfico para vocês verem como é interessante. E por isso que eu fiz questão inicialmente de alimentar várias tarefas para que nesta etapa aqui a gente pudesse visualizar também o impacto daquelas tarefas nos nossos gráficos. Então de cara aqui, quando a gente criou essa visualização, ele já me diz que eu tenho uma tarefa concluída, uma pendente e 4 em andamento, certo? Quando eu gero um gráfico, da mesma forma eu posso clicar aqui, ó, e editar esse gráfico. Então é importante em cada indicador que a gente vai criar, a gente coloque um nome que represente o que ele está dizendo para a gente. Então vou colocar aqui, ó, este aqui ele está dizendo, por exemplo, ó, status das atividades. Beleza? Então atividades ou atividades por status. Acho que fica melhor. Atividades por status. Então, quantas atividades eu tenho para cada status, beleza? Agora, detalhe, eu não estou aqui vendo aquele status não iniciado. Então, a gente precisa ajustar esse gráfico para que mostre essa coluna também. Então, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, vou em configurações, eu vou aqui em personalizar e vou mostrar valores em branco. Olha só que legal. Pronto! Então, quando eu mostro valores em branco, eu consigo visualizar também todas aquelas atividades que elas foram geradas inicialmente, mas elas já aparecem como com o status não iniciado, porque foi um status padrão, é um status padrão do Monday para atividades que ainda não tem uma informação setada lá, beleza? Então já apareceram aqui. Vou fazer algumas alterações no nosso conteúdo lá para vocês verem como vai mudar aqui. Então vou voltar ao quadro principal. Eu venho aqui nas atividades em andamento, por exemplo. Eu vou dizer que esta atividade aqui ela foi concluída e eu vou arrastar manualmente, eu vou jogar lá para o grupo concluído. Beleza? Então aqui agora eu tenho 2 tarefas. Eu estou fazendo isso manual, mas tem uma forma de a gente automatizar isso, mas eu vou mostrar para vocês em uma outra aula, tá? Então por isso que não deixe de acompanhar aqui as nossas aulas. E aí eu vou voltar lá no gráfico e veja que agora eu tenho 2 atividades concluídas. Antes eu tinha 4 em andamento e uma concluída, agora eu tenho 3 em andamento e uma concluída. Beleza? Então essa é a nossa primeira visualização. Eu posso também mover de lugar, eu posso diminuir o tamanho, eu vou diminuir um pouquinho para que caibam outros indicadores aqui no nosso quadro, certo? E vou adicionar agora uma nova ferramenta, tá? Um novo gráfico. Eu vou clicar aqui em gráfico. Agora eu vou botar aqui do mesmo tamanho da outra. Pronto. E eu quero colocar aqui um gráfico que mostre os responsáveis. Então eu vou colocar atividades por responsáveis. E eu preciso mudar aqui o conteúdo. Então eu vou clicar aqui de novo nos 3 pontinhos, configurações. Eu vou aqui no eixo X. O eixo X ele está setado como status. Então eu vou clicar aqui e eu vou colocar que eu quero que seja o responsável. Olha que legal! Então ele está dizendo agora que eu tenho 2 atividades para o Pulse Podcast e 4 atividades para o Thiago Doria, certo? Então cada usuário que você convidar e que você acrescentar vai mostrar aqui quais são essas atividades. Vou só fechar aqui. Então ó, você já tem aí mais uma atividade por responsável, beleza? Eu posso diminuir ainda um pouquinho mais para caber um outro indicador do lado. Então vou clicar aqui, uma nova ferramenta de gráfico. Vou diminuir. Todas elas vão aparecer no início com os status, tá? E eu posso arrastar, ó. Então eu clico aqui, ó, nesses 6 pontinhos. Vou jogar lá para cima. Vou deixar do mesmo tamanho. Eu quero especificar um pouquinho mais essas atividades por responsáveis, tá? Então vou fazer o seguinte, deixa eu só jogar um pouquinho mais para cá. E aqui eu vou crescer um pouco. Pronto.
Agora eu quero que apareçam as atividades, apenas as atrasadas de cada responsável. Então eu boto assim, ó. Então, atividades atrasadas por responsável. Então já sabe que eu clico aqui em configurações. Sabemos também que eu tenho que mudar aqui porque eu quero o responsável. Só que tem um detalhe, eu só quero que apareçam as atividades que estão em atraso. Então eu vou agora escolher a opção grupos, desço e vou aqui, ó, desmarcar todos os grupos, mas eu quero apenas as atividades que estão no grupo atrasadas. Vou marcar e pronto. Então eu vou fechar, só para vocês visualizarem, ó. Observe que agora só dessas 6 atividades que constaram no indicador anterior, apenas 2 estão atrasadas. Então eu preciso cobrar para este colaborador aqui as atividades para que ele possa adiantar e fazer, porque elas estão em atraso. Beleza? Vamos fazer mais alguns indicadores aqui, ó, que tá ficando legal o nosso quadro. Essa atividade aqui por status, talvez a gente possa também mudar a forma de visualização dela. Por enquanto, todas elas estão em forma de barra, mas se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, configurações, tipo de gráfico, eu vou escolher aqui a pizza e aí eu faço uma mudança na forma de visualização, beleza? Vamos acrescentar aqui uma outra ferramenta e eu vou colocar essa forma aqui, bateria. No formato bateria, a gente vai utilizar quando eu tenho um projeto. Então eu quero saber como está o andamento daquele projeto como um todo. Então aqui, se eu ampliar um pouquinho, vocês vão visualizar que eu tenho 28% concluído, 42% em andamento, 14% pendente e 14% não iniciado, tá? Então essa é uma ferramenta interessante que a gente pode utilizar. Eu vou deixar ela um pouquinho menor aqui. Pronto, para a gente adicionar outros indicadores. Vamos adicionar mais um. Adicionar tarefa. Gráfico. Eu quero um gráfico agora, eu vou colocar ele um pouquinho maior. Eu quero um gráfico agora de tarefas. Eu quero um gráfico de tarefas por status por usuário. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso? Então deixa eu colocar aqui, ó. Tarefas por status por usuário ou responsável. Clico nos 3 pontinhos, vou em configurações. Tem um tipo de gráfico que eu consigo ver mais de um status, que é a barra empilhada. Então, quando eu clico nela, observe que eu tenho aqui já uma diferenciação nas barras, só que eu quero também mudar. Aqui está por status, certo? Eu quero primeiro que ela mostre as colunas que não estão iniciadas, ou seja, que ela tem valores em branco. E eu quero que ela me mostre aqui os usuários. Então mudo de status, coloco aqui para responsável. E eu vou empilhar por status. Olha que legal. Olha que interessante que está mostrando aqui. Deixa eu fechar para a gente visualizar melhor. Então aqui, ó, esse gráfico ele está me dizendo o seguinte, que eu tenho uma tarefa que está concluída, que não tem nenhum responsável. Eu tenho 2 tarefas do responsável Pulse Podcast, sendo que uma está em andamento e uma está pendente. E eu tenho 4 tarefas, sendo uma concluída, 2 em andamento e uma não iniciada, que está setada para o Thiago. E aqui eu tenho uma legenda. Tá? Então, olha que interessante. Então, deixa eu visualizar isso aqui em uma tela cheia. Olha que legal, a gente consegue construir um dashboard utilizando o Monday. E olha que eu tenho apenas alguns exemplos aqui, mas você pode ir construindo vários outros exemplos. A dica é você pensar o que você quer exibir e aí você vai testando ali nas configurações até você conseguir exibir o que você precisa. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado de mais uma aula nossa e a gente se vê no próximo encontro.